subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdos para professores das escolas bíblicas dominicais. Nós estamos aqui na classe dos jovens. Muito bem-vindo, você que é professor, aluno, está acompanhando aqui nos estúdios ADCast. O nosso coordenador é o pastor Neusley Moura, o pastor presidente aqui das Assembleias de Deus Ministério do Belém em Piracicaba é o pastor Irineu Lima Pereira. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 9, sobre o título O Livre-Arbítrio na Salvação. Lembrando, estamos aqui no primeiro trimestre de 2026, a revista Plano Perfeito, a Salvação da Humanidade, a mensagem central das Escrituras. E aqui comigo irá apresentar a aula hoje o professor aqui à minha esquerda, professor Alan, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Nicolas. Tudo bem? Paz do Senhor, irmãos. Vamos ter uma boa aula essa noite. Amém. Glória a Deus. Aqui à minha direita, o cooperador, irmão Bruno. A paz do Senhor, irmão Bruno. Paz do Senhor, cooperador Nicolas, Alan, paz do Senhor a todos os ouvintes. Que Deus novamente nos ajude, nos auxilie, para que essa lição seja proveitosa e edificante para todos vocês. Glória a Deus. Então já vamos iniciar aqui o andamento da nossa lição. E o texto principal da nossa lição, acompanhe aí, é: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, versículo 18. O resumo da lição, acompanhe conosco: a salvação é o dom gracioso de Deus, precedido pela graça preveniente e requer do ser humano uma resposta de arrependimento, fé e esperança. Na introdução aqui da nossa lição, nós já vamos partir aqui para os conteúdos iniciais, mas antes aqui da introdução nós temos o texto bíblico. É muito importante que o professor faça a leitura do texto em sala e também conheça o contexto da lição a qual está lecionando. Mas, para que nós aproveitemos um pouco mais o tempo, nós estaremos fazendo essa leitura neste momento. Aqui na introdução da nossa lição, nós vamos falar hoje sobre o livre-arbítrio, sobre este tema que gera muita confusão, gera muita dúvida, principalmente na mente dos jovens que estão bombardeados de informação nas redes e, inclusive, diversas visões teológicas distintas acerca deste assunto. Mas hoje nós iremos, de certa forma, desmistificar, entender a simplicidade do livre-arbítrio acima dessa complexidade teológica que muitas das vezes se apresenta, né? Nós vamos falar sobre o tema desse livre-arbítrio em detrimento, em contraponto à soberania de Deus, o que muito é falado. Nós ficamos em dúvida, a soberania versus o livre-arbítrio, né? Geralmente há esses questionamentos. Um dos questionamentos também mais comuns ao Deus vivo, geralmente vindo de agnósticos, ateus e afins, né? É sobre toda a maldade deste mundo. Se Deus é um Deus soberano, por que ele permite o mal? Por que ele permite que o mal exista? Por que ele não faz nada? E, às vezes, diante dessas perguntas, no decorrer da história, muitos teólogos até entraram em algumas discussões e se confundiram, dizendo que Deus é soberano em algumas partes, mas em outras ele não tem, digamos, poder para trabalhar, para lidar. Mas isso é um erro. Por quê? Porque se nós pensarmos dessa forma, que Deus ele pode interferir em algumas coisas, em outras ele não pode, nós também vamos questionar acerca de qual a razão da nossa fé. Se nós não podemos pedir a Deus e crer que ele é todo poderoso para nos ajudar, então também a nossa fé é questionável. Deus é soberano. Contudo, existe um equilíbrio entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio dos homens. Nós vamos entender
que o livre-arbítrio ele não entra em confronto com a soberania de Deus, mas por meio da soberania de Deus nós temos o livre-arbítrio. Portanto, crendo nisso, em quem podemos crer? Um Deus soberano que nos deu liberdade por meio da sua soberania. É perigoso nós exaltarmos um polo dessa discussão e esquecermos do outro polo. Se nós acreditarmos que Deus é somente soberano e que nós não temos livre-arbítrio para nada, corremos o risco aí de uma fatalidade, né? De perdermos completamente as esperanças e, inclusive, a vontade de buscar a salvação. Mas se também nós acreditarmos que o livre-arbítrio é tudo, está acima de tudo, nós também caímos no erro de achar que podemos conquistar a salvação com as nossas próprias mãos. Portanto, a chave de entendermos esse tema e o conteúdo no decorrer dessa aula vai ser o equilíbrio, a perfeita comunicação entre essas duas terminologias teológicas, né? Mas que também são termos práticos que nós vivemos no nosso dia a dia. Hoje nós estaremos fazendo a leitura já da nossa lição e quem vai falar sobre o subtópico, o tópico 1, o subtópico de número 1 vai ser eu mesmo que estou aqui já falando. Então eu vou introduzir aqui o tópico e já também fazer o comentário desse primeiro subtópico. Acompanhe comigo, então, o primeiro tópico é o livre-arbítrio, um dom de Deus, e o subtópico 1 vai falar o que é livre-arbítrio. Lembrando na nossa introdução, existe esse perfeito equilíbrio na Bíblia entre a autonomia, a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Mas se nós formos individualizar o livre-arbítrio para estudá-lo, para entender o que é esse livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Quando Deus cria o homem, nós devemos entender assim como o comentarista nos traz. Deus concede um dom ao homem, acima de toda a criação, o homem, como uma criatura que foi criada por Deus, ele foi concedido de vida por meio do sopro, do fôlego da vida, e Deus também concedeu o dom ao homem de ter a sua própria consciência, de ter as suas próprias escolhas, de ter a sua própria, o seu próprio intelecto. Ele pode tomar escolhas morais, ter a consciência moral, ter desenvolvimento intelectual e também o homem, ele desenvolve próprias vontades. É diferente, por exemplo, do reino animal, que a gente vai falar sobre instintos. São instintos e nós temos vontades, nós temos escolhas. Mas o livre-arbítrio ele vai muito além de vontades, escolhas e agências que nós podemos fazer no nosso dia a dia. O livre-arbítrio em si, ele também nos dá autonomia para escolhermos amar. E nesse ponto, quando Deus escolhe o homem para que tenha comunhão com ele no paraíso, Deus não queria uma comunhão obrigada, uma comunhão robótica, uma comunhão que não fosse verdadeira. Portanto, o dom divino do livre-arbítrio foi para que nós pudéssemos andar em liberdade e escolher amar a Deus. Termos comunhão com Deus para que amemos a Ele verdadeiramente. Portanto, a finalidade do livre-arbítrio, acima de tudo, é a comunhão com o Senhor. Afinal, amamos verdadeiramente alguém se nós escolhermos livremente amar. Então, esse que é o ponto aqui que o comentarista nos traz nesse primeiro subtópico. Agora, qual é o peso que nós temos hoje? Por que isso mudou? Qual foi o problema que aconteceu no paraíso, no Éden, para que o livre-arbítrio fosse corrompido, para que a gente pudesse agora ter vontades para o mal, pendências para o mal? Como todos sabemos, a queda aconteceu, nós fomos contaminados em nossa carne e a corrupção entrou no homem. Uma coisa que se chama sarx, a natureza do pecado. A carne, no termo grego, aquilo que nos corrompeu e hoje nós somos vítimas desta natureza caída. E isto é o que transformou esse dom de Deus em nós. O livre-arbítrio, ele veio para comunhão com Deus. Além das nossas livres escolhas, livre agências do dia a dia, nós podemos escolher o que vestir, o que falar, o que pensar,
Mas além disso, nós podemos ter comunhão espiritual com Deus. Contudo, a natureza do pecado, ela não vai atrapalhar que nós façamos escolhas, algumas escolhas no dia a dia. Mas a natureza do pecado, ela impede que nós tenhamos comunhão espiritual com Deus. Ela impede que nossas escolhas nos aproximem de Deus. Ela nos impede que nossa consciência sinta falta do Criador. Nós temos essa necessidade pungente, mas nós não percebemos. A nossa alma anseia por Deus, assim como a corça anseia por águas. Mas o pecado nos oprime e o mundo aí fora não conhece a Deus. Não sabe do que precisa. Por isso o evangelho é levado e nós apresentamos a verdade e as pessoas são transformadas pelo poder do evangelho e compreendem. Quando o evangelho é tocado ao coração do homem, Deus transforma essa natureza humana, a carne morre e ressuscitamos em espírito para viver uma vida em espírito em verdade. Nós já estamos falando de uma transformação de Deus na nossa vida. Deus nos transformou para que pudéssemos exercer liberdade e escolhermos andar com Ele. Portanto, o livre-arbítrio é isso. Para que sejamos salvos, Deus nos deu a escolha de estar com Ele. Mas essa escolha foi corrompida pelo pecado. Mas ainda assim, Deus venceu a morte, venceu o pecado e nos deu escolha novamente para buscarmos a Ele. O que antes nós não conseguíamos fazer, porque estávamos contaminados pelo pecado, pela graça de Jesus Cristo, hoje nós podemos escolher novamente andar com Deus. É aí que entra a liberdade. Na soberania de Deus, Deus foi soberano para vencer a morte, Deus foi soberano para enviar o seu Filho, Deus foi soberano para derramar a graça sobre nossas vidas. E no livre-arbítrio nós temos a escolha de escolher o sacrifício de Jesus, de confessá-lo como nosso Salvador e andarmos em novidade de vida. Para complemento, vamos fazer a leitura aqui de Romanos, no capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, aqui resume muito bem isso. O nosso corpo do pecado foi morto com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aquilo que antes nos oprimia, aquilo que antes nos tirava a liberdade, hoje nós temos plena liberdade em Jesus. Por quê? Porque o corpo do pecado foi morto e hoje vivemos em espírito. Em espírito nós temos liberdade novamente. Nós escolhemos andar com aquele que verdadeiramente nos faz livre. Só há liberdade com a graça de Deus. Só temos liberdade com a graça de Deus. O que tira nosso livre-arbítrio? O pecado. O pecado oprime, o pecado desorienta, o pecado cega. Mas a graça liberta, a graça nos dá direção, a graça nos faz ver e a graça nos dá opção para vivermos em novidade de vida. Então esse aqui foi o subtópico de número 1 e agora vamos partir aqui para o subtópico de número 2, que vamos ter uma explicação um pouquinho mais aprofundada, então, sobre essa questão da natureza humana, né? Com o cooperador irmão Bruno, que vai falar a corrupção total da natureza humana. Muito bem. Se Deus é presciente e sabia que o homem pecaria, por que ele então o criou? Partindo de uma perspectiva humana e dando um ponto de vista simples, pela mesma razão de que uma empresa, uma fábrica, ela fabrica um carro sabendo que alguém vai comprá-lo, batê-lo, desgastá-lo. Pela mesma razão que uma marca de roupa, ela faz uma roupa, desenvolve, sabendo que alguém vai usá-la, rasgá-la e assim por diante. Quando Deus criou o homem,
ele assumiu, reconheceu de que este homem poderia pecar. Ele assumiu o risco. Porque se Deus criasse ou tivesse criado seres impecáveis, não seriam seres, seriam deuses. E um Deus não pode ser criado. Porque a impecabilidade é um atributo exclusivamente pertencente a Deus. Deus criou o homem sabendo que ele poderia pecar. E Deus o criou, como está descrito. Em Gênesis 1, 26, Deus criou. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 27 ele diz, e Deus criou o homem à sua imagem. Comentando este versículo, Elienay Cabral, ele explica que imagem e semelhança são termos no hebraico distintos e que a sua aplicação pode ser comparada à espiritualidade e personalidade. Há uma diferenciação de imagem e semelhança, mas a ênfase do texto está na imagem, como está no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. Segundo, a imagem de Deus o criou. Matthew Henry, no seu comentário, ele diz que a imagem de Deus no homem consiste em 3 coisas. Primeira, em sua natureza e constituição, não no corpo, porque Deus não tem corpo, mas sim de características da alma e do espírito. Segundo, a imagem de Deus no homem se consiste também em seu lugar e autoridade. Como está descrito aqui no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele domine. O homem recebeu de Deus autoridade sobre as criaturas inferiores, ou seja, os animais. E em terceiro, a imagem de Deus no homem se consiste também em sua pureza e retidão. A imagem de Deus no homem, ela é revestida de retidão e de santidade. Deus criou o homem com a sua imagem, porém, todavia, outro sim, o homem pecou. Adão recebeu de Deus uma determinação para que não comesse do fruto. Ele desobedeceu, optou por desobedecer à ordenança de Deus e pelo seu pecado entrou-se o pecado na raça humana e este pecado afetou a imagem de Deus no homem. Existem correntes de pensamento que até afirmam que a imagem de Deus que havia no homem antes do pecado, ela foi aniquilada, foi destruída. Porém, nós afirmamos que a imagem de Deus no homem, ela não foi aniquilada, mas ela foi deturpada. Elienay Cabral também diz que a imagem de Deus no homem está deturpada e só é possível a sua restauração pela obra expiatória de Cristo. A imagem de Deus ainda está no homem mesmo depois da queda, porém de forma deturpada. E a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, elas dizem, corroborando, que a queda no Éden arruinou toda a humanidade, tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou a inclinação para o pecado. E não somente isso, ela
contaminou toda a humanidade. Ele ainda usa a palavra contaminar. E que nós podemos, a partir disso, ilustrar o pecado como um vírus. Obviamente que o pecado não é um vírus, mas na simbologia ele pode se atuar como um vírus. E Isaías 1:5 diz que toda a cabeça está enferma. Ou seja, o pecado chegou, o pecado corrompeu, o pecado se estendeu a toda a humanidade, o pecado afetou, degenerou e deturpou não só a imagem de Deus, como também o livre-arbítrio do homem, o deixando impossibilitado de tomar qualquer decisão para o seu bem espiritual. Nós temos aqui, na própria lição, Marcelo cita Meyer Pearman, que diz que o homem não perdeu completamente a imagem de Deus, ou a imagem divina, apesar da sua posição decaída, mas é considerando uma criatura a imagem de Deus. E apesar de não estar inteiramente perdida, a imagem divina no homem encontra-se muito desfigurada. Então o pecado afetou a imagem que havia de Deus no homem. E considerando a imagem, ou melhor, o pecado como um vírus, de uma forma simbólica, obviamente, nós podemos dizer que esse vírus, o pecado, afetou primeiro o corpo, como está em Romanos 8:10, que diz que se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Segundo, afetou a alma, Romanos 2:9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem. Afetou também o espírito, 2 Coríntios 7:1. Toda imundícia da carne e do espírito, encontra-se no meio do versículo. Prejudicou também, primeiro, o intelecto, Isaías 1:3. Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Segundo, afetou a emoção, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. O pecado afetou também a vontade, Efésios 4:8, entenebrecidos no entendimento. Afetou também a consciência, 1 Coríntios 8:7, no final do versículo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Em quinto, afetou também a razão, Tito 1:15. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Em sexto, o pecado afetou a liberdade, Tito 3:3. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Considerando que o pecado de Adão, ele afetou diretamente a imagem de Deus no homem e o livre-arbítrio, e reconhecendo que as consequências do primeiro pecado, eles foram terríveis, nós podemos então chegar à conclusão de que o homem encontra-se tão perdido, o homem encontra-se tão profundamente degenerado e distante de Deus, que por si mesmo ele não tem a capacidade de reaproximar-se de Deus. Considerando nesses malefícios que o pecado causou a partir do primeiro pecado, nós podemos então concluir, como diz a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, que o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina, porque a corrupção, ela afetou
alcançou a natureza humana de forma total, mas não definitiva. Graças a Deus. Glória a Deus. Imperador Mon Alan, responsabilidade humana. Amém. Foi muito bem exposto, né, pelo Bruno, acerca da corrupção total, né, natureza caída humana. Mas eu acho interessante que em toda a Bíblia, quando nós lemos, nós notamos, né, Deus chamando o povo a uma escolha consciente, né? Nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 11, do 26 ao 28, capítulo 30, do 15 ao 19, Deus tratando com o povo acerca de uma escolha. Ele se coloca diante de ti a bênção e a maldição, o bem e o mal, a vida e a morte, para que eles escolhessem, né? Tivesse uma escolha ali. E assim, todas as histórias na Bíblia deixam evidente a manifestação da graça de Deus. Um favor imerecido. Deus, ele sempre achando graça, vendo graça no povo, né? Só que nós vemos que no final do século XVI até meados do século XVIII, nós vemos dois extremismos teológicos, né, que são bem evidentes, né? Nós vemos aquele ultracalvinismo, aquele que Deus predestinou, Deus elegeu. Será que você é eleito? Ah, não, se ele morreu sem salvação, ele não era eleito. E também um arminianismo liberal, sabe? Que ele pode escolher tudo. Tudo é escolha dele, a vontade dele, o interesse dele. E esses extremismos não é a intenção bíblica, né? Não é aquilo que Deus deixou na Bíblia para que nós entendêssemos. A forma que Deus se revelou para o homem, né? Nós vemos que tanto no calvinismo quanto no arminianismo liberal, nós vemos muito mais filosofias e muito menos palavra de Deus e muito mesmo o Deus por si só. Nós vemos que ambas teologias, elas excluem a responsabilidade moral do homem. E nós vemos que durante toda a Bíblia, Deus, ele coloca uma responsabilidade moral para o homem. Isso é certo e isso é errado. Faça o certo, rejeite o errado, não faça o errado. E nisso também, nós vemos bastante acerca da teologia wesleyana, né? Que é mais posterior, os metodistas, né? A qual é próximo, muito próximo da nossa fé, da nossa Assembleia de Deus. Nós vemos que a fé é muito mais do que apenas crer. Não é só crer. A fé, ela é uma experiência pessoal. É uma experiência transformadora da graça de Deus para com o homem. Nós vemos que a conversão nos permite a sermos purificados pelo Espírito Santo. Nós vemos que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos fazer nascer de novo. Que é uma coisa que a pessoa que ela tinha uma vida completamente em pecado, afastada de Deus, distante de Deus, mas a partir do momento da conversão, o sangue de Jesus faz com que ela nasça de novo. E ela tem uma nova vida, né? Nós vemos acerca da graça comum. A graça salvadora. É a graça de Deus que dá resultado, que tem um bom proveito. Nós vemos na Bíblia que, na realidade, Lucas capítulo 19, versículo 10, fala que porque o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. Não é
um clube de eleitos, de um grupo de escolhidos. Não é isso. Nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15, fala assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para que por eles morreu e eles ressuscitou. Nós vemos também, falando acerca de todos novamente, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 9, fala que vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Cristo, ele morreu por todos. A salvação, ela está disponível para todos. Então, assim, que entendamos que essa responsabilidade humana, nós falamos isso, porque não é que aquele nasceu para ser condenado e aquele nasceu para ser salvo. Aquele nasceu eleito, aquele nasceu para se perder. Não, não é isso não. Jesus, ele veio ao mundo. Ele viveu, ele pregou, ele morreu, ele ressuscitou para todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos seguir então aqui com a nossa lição no tópico de número 2, a necessidade da graça. Subtópico 1, a vontade humana corrompida. Nós vamos dar seguimento e o tempo já não perdoa, né? Então, vamos seguindo aqui com a nossa lição. Para esse início do tópico 2, vamos fazer uma leitura breve no livro do profeta Jeremias, aqui no seu capítulo 17 e no versículo de número 9. Aos irmãos que podem acompanhar aí a leitura. Vamos lá. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Então, meus irmãos, esse versículo basicamente resume todo o contexto do subtópico de número 1. As nossas escolhas estão corrompidas, a nossa carne se corrompeu, o sarx contaminou a nossa natureza. Sarx em si é a vontade do pecado, é aquele impulso para o mal. Quantas das vezes nós já nos pegamos em um embate de fazer o que é certo, mas uma vontade terrível de fazer o que é errado. Nós temos isso em nós e todos os dias temos que mortificar a nossa carne, mortificar a natureza do pecado até que sejamos revestidos eternamente com um corpo glorioso, onde nós seremos de vez santificados aí para morar na eternidade com Deus. Então, a nossa vontade, ela é livre. Hoje nós somos livres, somos libertos do mal. Contudo, nós ainda temos a natureza do pecado em nós. Nós ainda temos as nossas concupiscências. As nossas escolhas hoje, pelo Espírito, são livres. Hoje nós não temos mais o jugo do pecado sobre a nossa vida, né? Mas a nossa vontade ainda pende para o mal. Podemos fazer escolhas morais, podemos, inclusive, se nós estudarmos bastante, e estudarmos, eu digo, não estudarmos somente um ponto de vista bíblico, um ponto de vista cristão, mas vamos dizer que nós somos ateus e estamos estudando. Somente pelo estudo, muitos acreditam e passam a crer que Deus existe pela lógica. Existe uma teoria que se chama-se teoria do design inteligente, que é uma teoria que se contrapõe à teoria da evolução, que são estudiosos que pela lógica veem uma inteligência na criação. Portanto, não poderia ter sido criado do nada. Tem uma lógica atrás da criação. Mas, inclusive, identificar essa lógica, acreditar num Deus criador somente pelo seu próprio estudo, ainda assim não te liberta do pecado. A nossa vontade continua pendendo para o mal.
Mas se eu fizer boas ações, se eu fizer coisas morais ao ponto de vista da sociedade, ainda assim, a moral do homem é muito distante da moral de Deus. Vide a lei. Mesmo que nós seguíssemos a lei à risca, ainda assim não atingiríamos o padrão moral de Deus, porque a nossa consciência não conseguiria seguir a lei. Era impossível o homem seguir a lei na época do Antigo Testamento. Ela estava enferma com o pecado. A lei nos mostrava o padrão de Deus, e nós nunca alcançaremos esse padrão. Por isso, Cristo precisou vir. Por meio da graça, hoje nós alcançamos esse padrão, não pelas nossas ações, mas pelo que Cristo fez. Por isso, a gente coloca que enganoso é o coração, e quem o conhecerá? Se nem eu mesmo consigo conhecer a enganosidade do meu coração, como que eu vou justificar os meus passos? Como eu vou garantir a minha salvação? Se nós seguirmos, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Somente Ele tem o poder para nos justificar. Somente Ele, pela graça, consegue nos trazer ao caminho da salvação. Então, aqui o subtópico de número 2 coloca a vontade humana corrompida em detrimento a uma graça que é acessível a todos, como o cooperador irmão Alan falou. Está disponível a todos. Basta que nós entremos debaixo dessa cachoeira que nos lava de todo pecado e leva tudo embora. Nós temos que permanecer debaixo da graça de Jesus. Meus irmãos, vamos seguindo então a lição. O que é graça preveniente? Cooperador irmão Bruno. Aqui, novamente, a gente encontra um embate entre aqueles que são adeptos à corrente de pensamento de João Calvino com aqueles que são adeptos à linha de raciocínio de Armínio. Porque os nossos irmãos calvinistas entendem, eles compreendem esta ação introdutória de Deus como sendo, ou melhor, eles usam o termo graça irresistível. Essa ação introdutória de Deus que antecede a salvação como irresistível. Mas nós compreendemos e preferimos a expressão graça preveniente. E o que é graça preveniente? Essa é a pergunta do subtópico 2. Nós podemos defini-la com a expressão que eu acabei de te usar, uma ação introdutória de Deus que antecede a decisão do homem. Nós compreendemos aqui no tópico 1 que o pecado, de maneira generalizada, afetou a humanidade, afetou o homem. E nós chegamos à conclusão de que o homem perdido, ele encontra-se impossibilitado de tomar qualquer decisão para o seu bem espiritual. O homem degenerado, o ímpio, aquele que vive em pecado, ele tem o seu livre-arbítrio prejudicado a tal ponto que ele não é capaz de escolher a Deus, que ele não é capaz de escolher as coisas espirituais, que ele não é capaz de optar pela salvação. E aí então entra a graça preveniente. Se é pré, é porque é antes. O Espírito Santo, ele adentra no interior do homem e ele então lança luz na condição que o homem se encontra. Como está em João capítulo 1, verso 9. Ali estava a luz verdadeira. Verdadeira aqui, no grego, é aletinos, que significa real, perfeito. Jesus não era, e esse versículo não está dizendo que ele é a única luz. Nós podemos aqui dar o exemplo de que João Batista era também uma luz.
Porém, a luz que havia em João Batista era apenas um reflexo ou um feixe de luz daquele que é a própria luz. Aqui, aletinos, significa que Jesus é a luz perfeita. Eu usei o exemplo de João Batista, a luz que havia em João Batista era imperfeita. Mas Jesus é a luz verdadeira, a luz veraz, a luz real, a luz substancial, a luz perfeita. E para que serve a luz? Para iluminar, que é a continuidade do versículo. E ali estava a luz verdadeira que alumia, ou que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Aqui está fazendo menção ao que nós denominamos de graça preveniente. A pergunta que nós podemos fazer aqui é: se iluminar é salvar, e se o versículo está dizendo que Jesus ilumina todo homem que vem ao mundo, por que todos não são salvos? Mas iluminar aqui não faz menção à salvação, ou a uma ação que é irresistível e que automaticamente se resulta em salvação, mas faz menção a uma ação preliminar, a uma ação introdutória do Espírito Santo no interior do homem, restaurando o seu livre-arbítrio e deixando o homem em condições de tomar uma decisão. João 16:8 está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele convence o homem, nesta ação introdutória, de que ele encontra-se em pecado e de que a sua condição ela é tão ruim de que ele precisa de um Salvador. E então este homem, com o seu livre-arbítrio restaurado e consciente da sua condição, ele então pode tomar uma decisão. E então ele é capaz de fazer uma escolha. Isso é graça preveniente. Marcelo, que é o autor da revista, diz que a graça não anula o livre-arbítrio, mas ela restaura o livre-arbítrio e capacita o homem para uma resposta positiva. Agora, nós poderíamos aqui perguntar se depois de o Espírito ter esclarecido o homem, iluminado o homem, convencido o homem, ele pode então resistir ao Espírito e rejeitar a proposta da salvação? Sim. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Por isso nós não cremos numa graça irresistível, mas numa graça preveniente, que capacita, prepara, habilita o homem para escolher. Porém, este homem tem a escolha e a opção de aceitar ou rejeitar. Glória a Deus. Cooperador irmão Alan. Verdade. Mas como essa graça opera, né? Esse tópico. Como essa graça opera? Nós vemos que no Antigo Testamento, nós vemos que Deus revelou sua graça por homens, como Enoque, como Noé, como Abraão, né? E posterior pelo próprio povo de Israel. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 31, fala assim, ó: mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, porque és Deus clemente e misericordioso. Tudo isso para nos manifestar exemplos, registros em sua palavra. Nós temos que conhecer a Deus por intermédio da palavra dele, da palavra onde o Deus se fez conhecer a nós.
Deixou registrado. E o Calvário foi o ápice dessa manifestação da graça de Deus na história, né? A graça de Deus era revelada em sua palavra, é a atuação do Espírito Santo em nosso entendimento e coração que nos dá salvação. Nós passamos a entender essa palavra. São abertos nossos olhos para entender a palavra de Deus, né? E nós vemos que o próprio Efésios, capítulo 2, do 8 ao 9, fala que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é por eu ser mais entendido, por eu ter estudado mais, por eu ter tido uma revelação em particular. Não, a palavra de Deus, ela se revela a nós. E a graça de Deus não faz com que ele tolere o pecado. Porque as pessoas falam assim, isso aí é heresia. O povo fala assim, acontece esse pecado porque nós estamos na graça. Vocês já ouviram isso no povo evangélico? Fala assim, é o período da graça. Como se fosse mais fácil, mais leve. Não, mas a graça de Deus não faz ele tolerar o pecado. Não. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. Isso Ezequiel falou para o povo de Israel, deixou registrado. Lá o apóstolo Paulo também escreveu também que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Só que o apóstolo Paulo, ele completa esse pensamento que ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida, por intermédio de Jesus. Foi falado aqui de João Batista. Nós vemos que quando João Batista ele viu Jesus, quando ele viu para Jesus, ele já olhou e ele já disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A graça de Deus foi manifestada em Cristo. Jesus satisfaz todos os requisitos de Cordeiro perfeito e suficiente pelo pecado do homem. A graça não faz com que o pecado a graça não faz com que Deus ele seja conivente com o pecado. Ele aceite o pecado. Não. O sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, para purificar a nossa consciência. Como está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Então, assim, a graça, ela não faz o pecado ser mais maleável, ser passar por cima dele. Não. A graça de Deus é para que nós possamos alcançar a justiça. Mas que essa justiça não deixou de existir. Mas não, ela foi aplicada em Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. A graça opera em nós e por meio da graça nós podemos ser livres para escolher a Deus. Vamos partir para o tópico de número 3, salvação, uma escolha capacitada pela graça. A salvação é um dom gracioso. Eu acredito que o subtópico 3 é como se fosse a cereja do bolo. Aqui a gente já tem a construção da ideia como um todo. E agora nós iremos fazer o retoque final na lição para que fique bem gravado e aí a gente apresente algo muito perfeito e bonito ali. O subtópico de número 1 vai falar sobre a graça. Um atributo aqui que foi, na verdade, uma
um dom que foi nos dado por Deus, por meio de seus atributos, que é um Deus misericordioso, é um Deus que ama. E ele foi nos dado, essa graça, ela foi nos dada, e por meio dessa graça nós temos a liberdade e podemos aceitar a Jesus. Então é como o cooperador irmão Bruno falou, sem a graça nós não tínhamos como conhecer a Deus novamente. Sem a graça nós não conseguiríamos endireitar os nossos passos. Sem a graça, nossa vontade estava corrompida. Então nós nem conseguiríamos ver o caminho correto a seguir. Não é que nós não podemos escolher esse caminho, é que a graça, ela nos possibilita ver este caminho. Sem a graça, nós não temos nem a opção de escolher esse caminho, porque para nós é um caminho que não existe. O pecado, ele nos cega, o pecado, ele nos aprisiona, o pecado, ele tira a nossa escolha. Nós somos escravos dele. E como todos sabemos, um escravo não tem escolha. Um escravo, ele pode escolher a hora que ele acorda? Às vezes não. Às vezes ele é acordado a chicotadas, né? Quantas vezes o pecado já não dá chicotadas nas pessoas? Quantas vezes as pessoas não perdem tudo por causa do pecado? Será que aquele escravo que nós estudamos aí nos livros de história, na época do Brasil colonial, na época até mesmo da Idade Média, os escravos, eles tinham a liberdade, a única liberdade que eles tinham era de pensamento. Eles podiam pensar o que eles queriam, mas se eles falassem também, se eles fizessem, praticassem alguma coisa, se eles fugissem, não podia fazer nada. E é isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele nos aprisiona, o pecado, ele tira todas as nossas atribuições. E, inclusive, o pecado é pior que uma escravidão física. Por quê? Porque o pecado, ele também aprisiona a nossa consciência. O pecado aprisiona a nossa mente. E aí entra a graça de Deus. A graça que nos liberta, para que nós possamos pensar livremente e escolher, por meio da graça, o caminho de Deus. É como se Deus estivesse nos libertando e nos colocando frente a frente com o caminho correto. Isso pela sua soberania, sua atribuição. E a nossa liberdade é escolho andar ou não por esse caminho. Porque agora nós temos escolha, nós temos opção. A salvação é um dom gratuito, é um dom gracioso, né? A salvação é um dom gracioso. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 10, versículo 9 a versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, aqui não está dizendo, já estão salvos por meio da graça. Está dizendo, se com a tua boca confessares, você pode não confessar. Deus não obriga você a abrir a sua boca e confessar. Deus não obriga você a crer com o seu coração. Mas com a graça, nós podemos crer com o coração. Sem a graça, é impossível ao homem conhecer a Deus. Sem a graça, é impossível ao homem conhecer a salvação. É uma escolha consciente, portanto, possível somente pela graça. O perfeito equilíbrio, então, entre a soberania, que nos deu a graça, por meio somente de Deus, e o livre-arbítrio, que nos faz crer. É uma graça preveniente, uma graça resistível. Nós podemos negar a graça, abandonar a Cristo, não seguir as veredas de Deus, mas o livre-arbítrio também nos possibilita amá-lo verdadeiramente, não como escravos cegos de um ditador que nos obriga, não, mas como livres que amamos o nosso Senhor. Já vamos partir então para o subtópico de número 2 e aí faremos a leitura da conclusão e então somente o encerramento da nossa lição. Com o cooperador irmão Bruno. Perseverança e livre-arbítrio. Aqui encontra-se novamente o antagonismo entre a posição adotada pelos calvinistas, novamente eu digo, da posição adotada pelos arminianos, porque os calvinistas
eles afirmam, primeiro, na graça irresistível, que o homem não pode resistir ao Espírito Santo, e afirmam também, categoricamente, que uma vez salvo, o homem é salvo para sempre. Ele não pode perder-se. Ele não pode desviar-se dos caminhos de Deus. Porém, perseverança atrelada ao livre-arbítrio, como as duas faces de uma mesma moeda, elas nos dizem que sim, depois de salvo, o homem, ele pode perder-se. Ele pode sim se afastar de Deus. Como nós vimos, e eu faço questão de repetir, o livre-arbítrio do homem, como por consequência do pecado adâmico, ele foi corrompido. O livre-arbítrio foi, pelo pecado, degenerado. E pela obra do Espírito Santo no interior do homem, este livre-arbítrio, ele é regenerado. E este mesmo livre-arbítrio, através do qual, que é um dom de Deus, nós escolhemos a Deus, é o mesmo livre-arbítrio que nós carregamos diariamente e que nós precisamos lançar mão dele para escolhermos todos os dias se vamos permanecer em Deus ou não. Se nós vamos perseverar congregando, andando em comunhão com a igreja, obedecendo os mandamentos, fazendo a vontade de Deus. É este livre-arbítrio regenerado que anda conosco todos os dias. E nós afirmamos sim, né, com base bíblica, que o homem, ele pode, depois de ser salvo, deixar de ser salvo, como está em Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Olha agora, da graça tendes caído. Estava na graça, sobre a direção da graça, sobre a influência da graça, mas caiu da graça. Então, nós chegamos à conclusão de que o homem, ele é salvo porque escolheu a salvação, porém precisa perseverar. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Está falando de livre-arbítrio, escolha, opção. E por que não dizer aquele texto que a gente tanto conhece e ama? Mateus 24:13. Mais aquele. Mais é um condicional. Mais aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Porque a vida do homem, ela é constituída, ou melhor dizendo, a vida espiritual de um homem, ela é constituída de começo, meio e fim. E mais importante do que o começo é o meio. E mais importante do que o meio é o fim. Porque é da maneira que nós terminamos a nossa vida com Deus na terra, quem vai determinar aonde nós passaremos a eternidade. Se com Deus no céu ou se no inferno. Por isso, a necessidade de nós seguirmos a instrução dada por Deus a Daniel. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Isso é perseverar.
Isso é usar do livre-arbítrio para escolher fazer a vontade de Deus. Vai e vai até o fim. Nós aí podemos observar 3 homens na Bíblia. Primeiro, Saul. Saul foi o homem que começou bem, mas terminou mal. Começou num terreiro de profeta, mas terminou a sua vida num terreiro de macumba. Nós podemos ver Davi. Começou bem, tropeçou no meio do caminho, mas levantou de novo e foi até o fim. Agora nós temos o exemplo de Paulo, que começou bem, perseverou e foi até o fim. Como ele mesmo diz em 2 Timóteo 4:7, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é perseverar. Glória a Jesus. Meus irmãos, chegamos então ao fim de mais uma lição. Essa lição não termina o tópico 3 nem subtópicos 3. Então, para encerrar, o cooperador irmão Alan vai estar fazendo a leitura da conclusão e os irmãos podem acompanhar juntamente aí nos slides. O livre-arbítrio é um dom que Deus concedeu ao ser humano como parte de sua dignidade. Embora o pecado tenha afetado profundamente a natureza humana, a graça divina manifesta em Cristo e aplicada pelo Espírito Santo restaura a capacidade humana de responder ao seu chamado de salvação, com arrependimento e fé. Essa salvação é oferecida a todos. Professor, grife isso daí e fala isso diversas vezes na sua aula. Essa salvação é oferecida a todos, mas requer uma resposta voluntária e consciente. No entanto, após a conversão, o crente permanece livre e é chamado a perseverar diariamente, escolhendo andar com Cristo em fidelidade. A vida cristã não é automática. É um caminho de decisões constantes, sustentadas pela graça, mas trilhado com responsabilidade. Glória a Deus. Professor, você tem gostado das aulas? Você tem acompanhado? Se você for aluno também, não esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante para que nós prossigamos gravando os conteúdos aqui e nos incentivando também a continuar esse bom trabalho de levar a boa palavra. Meus irmãos, curtam o conteúdo, comentem, compartilhem e sigam, né? Se inscrevam no nosso canal. Sim, o YouTube e as plataformas digitais vão entender que esse conteúdo é bom e divulgá-lo para mais pessoas. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus a todos e até o próximo episódio. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.